Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Pro Jaqueline. Bom, eu tive que modificar um pouquinho o recurso de aula, tá bom? Porque o meu PC deu um problema técnico e eu tive que adaptar aqui as minhas aulas para vocês pelo celular, tá bom? Mas qualquer problema que vocês tiverem e não conseguir visualizar o vídeo, tá bom? Qualquer tipo de problema vocês me avisam, tá bom? Mas acredito que vai dar certo por aqui. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o exame parasitológico de fezes. Então a gente já falou de urina e agora vamos falar sobre o exame de fezes, tá bom? E claro que nessa aula a gente vai falar um pouquinho da finalidade, né, desse exame de fezes. Sempre o objetivo desse exame de fezes geralmente é para você estudar funções digestivas, para você saber como que está a função digestiva do paciente, fazer dosagem de gordura fecal presente nas fezes, por exemplo, pesquisa de sangue oculto ou pesquisa de parasitas ou até estudo bacteriológico, tá? E como que é a importância, né, dessa formação e composição das fezes, né? Essa eliminação de escórias digestivas do organismo, que no caso é as fezes, então essa eliminação disso, desses lixo, né, desses restos, é essencial para a nossa saúde, né? Então todos esses lixos são conhecidas como fezes. E o exame de fezes, frequentemente, ele é realizado para avaliar, por exemplo, distúrbios gastrointestinais, por exemplo, ou se eu quero detectar algum tipo de sangramento intestinal, ou eu quero analisar obstrução gastrointestinal, icterícia obstrutiva, ou se o paciente tem uma doença parasitária, ou se ele tem uma disenteria, se ele tem uma colite ulcerativa, ou até se ele tem aumento de excreção de gordura, né? Um adulto, ele excreta em torno de 100 a 300 gramas de matéria fecal por dia, sendo que dessa matéria fecal, praticamente 70% pode ser água, né? E as fezes são os que permanecem dos 8 a 10 litros de material líquido digerido que entra no trato intestinal diariamente. E além disso, também alimentos, líquidos orais, saliva, né, secreção gástrica, suco pancreático, bile são acrescentados para a formação de fezes. E como que as fezes são compostas? Elas são compostas por resíduos de material indigerível, como celulose de alimentos ingeridos durante os 4 dias anteriores, tá? Bile, pigmentos e sais, porque a cor das fezes normalmente é derivada de pigmentos biliares que foram alterados por ação bacteriana, tá? Secreções intestinais, incluindo muco, células epiteliais que foram eliminadas, leucócitos que migram da corrente sanguínea, normalmente são pouquíssimos, mas você encontra. Grande número de bactérias que podem constituir 1/3 da parte sólida total. E também material inorgânico, a gente pode encontrar de 10 a 20%, principalmente cálcios e fósforos, cálcio e fosfatos. E também até alimento digerido ou não absorvido, normalmente presente em quantidades muito pequenas, né? Então, essa eliminação de fezes depende de uma série complexa de processos de absorção, secreção e fermentação, e a função normal do colo envolve 3 processos fisiológicos, que é absorção de líquidos e eletrolitos, contrações que envolve e expõe o conteúdo à mucosa gastrointestinal e transporta o conteúdo para o reto e a defecação, tá? Aqui mostrando, né, com relação a os tipos aí de parasitas que podem ser encontrados nas fezes, tá bom? Eu não vou falar sobre cada um dos parasitas, porque vocês vão ter isso em parasitoclínica, acredito que já estão tendo isso. Então, um dos princípios é até de analisar, né, as fezes do paciente, principalmente quando já se tem suspeita, né, que tem algum tipo de parasitose. Então, por exemplo, a giardíase, colocando na epidemiologia aí 200 milhões de pessoas podem ter giardíase, tá? Amebíase, 10% da população mundial pode ter amebíase. Ascaridíase, 1,2 bilhões de pessoas. E até a estrengoliodíase, que são 3,5 milhões de pessoas, tá bom? Também é importante para
conseguir avaliar o conhecimento do ciclo dos parasitas, avaliar manifestações clínicas, avaliar parasitas com ciclo pulmonar, que nem o Ascaris, por exemplo, parasitas com penetração cutânea, tá? Que nem escutossoma, ou solicitação adequada de exames laboratoriais, tá? Além disso, pode detectar trofozoítos e cistos de protozoários, ovos, larvas, vermes adultos de eumintos, né? Que nem coloquei para vocês aqui os principais eumintos intestinais que você consegue analisar pelo exame de fezes. Então, nemateumintos, né? Que entra aí o Ascaris, por exemplo, tá? Os plateumintos, que pode ser classificado como cestoda ou trematoda. Então, esse cestoda pode ser a própria tênia ou a trematoda a esquistotossoma, tá bom? E também outros tipos de outros protozoários também, né? Que nem a giardia, a ameba, né? O, o parvo, a isospora pele, a ciolofora, a microscopora, todos esses tipos aí de protozoários nós podemos analisar pelo exame de fezes, tá bom? E esse exame parasitológico de fezes, ele passa aí, no caso, por uma fase pré-analítica, né? Então, a análise de fezes determina as várias propriedades que ela tem para fins diagnósticos, né? E alguns dos testes solicitados mais frequentemente nas fezes inclui testes para pesquisa de sangue, bile, parasita e ovos de parasita, né? Elas também são examinadas por análise cromatográfica para pesquisa de cálculos biliares. A recuperação de um cálculo biliar nas fezes é a única prova que uma pedra no ducto coledóco foi deslocada e excretada. Exame de fezes também serve para pesquisa de câncer de colo, ulcerações assintomáticas, outra massa do trato gastrointestinal, avaliar doenças também gastrointestinal na presença de diarreia e constipação, né? E os pacientes e a equipe de saúde, eles geralmente não gostam muito de colher, né, e examinar material fecal. Entretanto, esta aversão natural, ela pode ser superada à luz do valor de um exame de fezes para diagnosticar diversos tipos de doença, trato gastrointestinal, fígado e pâncreas, tá bom? Então, então as pessoas geralmente elas têm aí às vezes até erros na fase pré-analítica, analítica, às vezes porque tem nojo, né? Não gosta de lidar com a amostra de fezes, mas tem que tratar isso de forma natural, porque que nem nós comentamos da urina, né? Que pode dar diversos tipos de parâmetros aí de resultados, as fezes também, tá bom? E claro que é extremamente importante nessa analítica, como sempre comentamos, a solicitação do exame, tá? Então, geralmente tem que indicar o método a ser realizado e tem que indicar o parasita a ser pesquisado, tá bom? Então, por exemplo, já que a parte clínica do paciente, na hora que ele chega no médico e já reclama, né? Ah, as minhas fezes estão mais sanguinolentas, as minhas fezes, né, tá com uma cor diferente, ou as minhas fezes, por exemplo, tá com presença de vermes, né? Eu percebi que tem vermes, então de repente, do que o paciente fala para o médico, ele já consegue associar e falar que tipo de método que ele precisa para ser realizado nessa amostra de fezes, tá bom? E além disso, a partir disso, ele vai também indicar os parasitas que ele já suspeita que esse paciente tem devido à parte clínica, tá bom? Geralmente, né, a parte clínica, muitos são muito parecidos, né? Porque as fezes são moles, né? Pode mudar a coloração, pode encontrar ou não vermes, pode encontrar, não pode encontrar, mas geralmente ele já coloca ali vários tipos de parasitas para poder descartar, né? Para saber qual que é. Às vezes, muitas vezes ele coloca e não é aquilo, aí tem que pedir novamente, tá bom? Mas sempre na solicitação do exame tem que saber, o médico tem que indicar o método a ser realizado e tem que indicar o que é o parasita que ele quer ser pesquisado, se já tem uma suspeita ou colocar uma classe aí de parasitas, tá bom? Além disso, também é importante a coleta da amostra, as orientações para esse paciente, né? O número de amostras, se vai usar conservante nessa amostra, como que vai ser o transporte da amostra para o laboratório, se é envio imediato, tem que armazenar na geladeira, todo esse processo aí tem que ser bem seguido, essa fase pré-analítica, tá bom? E também é necessário os cuidados com a coleta da amostra, né? Que nem está mostrando aí, antibióticos, antidiarreicos, antiácidos, derivados de bismuto, do bário, laxantes, óleos minerais,
podem interferir no exame, levando a resultados falsos ou negativos. Então, por isso que, da mesma maneira, você tem que, no momento que recebe esse paciente, né, num processo ali de receber os documentos, né, pegar o pedido do médico, fazer essa triagem com ele, fazer essas perguntas, porque é extremamente importante se ele utiliza algum tipo aí desses medicamentos que podem interferir no resultado, tá bom? O uso de antibióticos ou contraste pode diminuir o número de protozoários por semana, tá vendo? Então, às vezes, o paciente está com um processo ali parasitário, às vezes até grave, mas se está tomando antibiótico, ele fez o contraste, pode diminuir o número. Aí o médico vai classificar, você está com um parasita, mas está muito leve, está discreto. Aí dá uma medicação para ele que por um período de tempo curto e aí não vai ser o suficiente para poder eliminar esse parasita, tá bom? Além disso, também tem que ter certo cuidado com o material contaminado, né? Então, é muito importante que os recipientes estejam bem apropriados, né? Tem que ter esses recipientes apropriados com frascos de boca larga, com rolha esmerilhada, né? Frasco esterilizado, dar preferência para a parte média da defecção ou mais uniforme. Tem que evitar a contaminação com a urina, água ou outro elemento, né? Que nem o material contaminado com urina. Pode destruir os trofozoítos, tá vendo? Material contaminado com solo ou água. Presença de organismos de vida livre, aí você acha que está contaminada as fezes com um parasita ou com tipo, um ovo de parasita ou outro tipo, e achando que é o paciente que está carregando esse parasita, na verdade é a água, né? Às vezes o paciente vai fazer as fezes, deixa cair na privada e resolve pegar essas fezes e recolher da privada e colocar no pote, entendeu? E aí você vai alterar o exame também, tá bom? Aí quando você vai buscar lá e conversa com o paciente, você fala, olha, essas fezes chegou a cair na água. Aí às vezes acaba falando ou mentindo, aí pede uma nova amostra e vê que realmente era negativo, por causa da contaminação da água, tá bom? O pote, então, sempre tem que estar livre, antisséptico, como eu falei para vocês, agentes higienicidas, gotas de óleo de urina para evitar a distribuição de formas vegetativas. O calor também excessivo pode destruir os parasitas, né? Então faz as fezes, o paciente não coloca na geladeira e deixa lá em cima da pia ou deixa em outro lugar, né? Porque ele leva geralmente no laboratório no dia seguinte, né? Porque muitas vezes o paciente coleta a amostra de fezes em casa, né? E aí deixa lá largado em qualquer lugar, esse calor extremo pode destruir os parasitas, aí acha que não tem parasita por causa do calor que está ali na amostra, tá bom? O importante também é enviar o material o mais rápido possível para o laboratório, tá? Identificar essa amostra. É importante também processar o exame o mais breve possível, tá bom? Também tem que ter um certo cuidado de você escrever também no médico, no pedido, no caso dessa amostra de fezes, né? Se veio por outros métodos de obtenção, porque às vezes tem amostra que vem por sonda retal, às vezes tem amostra que vem por espéculo retal ou concha retal, tem amostra de fezes que vem também por raspagem de ulceração retal, por retroscopia ou tubagem duodenal. Então, se o paciente está internado, né, e vem isso da parte hospitalar, né, da internação, o enfermeiro que coletar essa amostra de fezes também tem que descrever da onde que veio essa amostra, tá bom? Porque pode ser que contamina, pode ser que a amostra que veio ali não é suficiente, pode ser um interferente, né? Então, por isso que é importante quem coletar essa amostra, o técnico ou o enfermeiro, descrever da onde que veio essa amostra quando veio da parte hospitalar, somente paciente internado. Quer dizer, tem paciente que está ali acamado, né, que não consegue ir no banheiro, né? Então, vem geralmente as amostras por esses tipos de vias, beleza? É muito importante também o preparo do paciente, né, com relação à amostra de fezes. Então, tem que explicar o propósito do procedimento do teste, os fatores que interferem, numa linguagem sempre que o paciente compreenda, né? Então, lembra, às vezes tem lugar que eu já trabalhei que você fala assim, então você tem que coletar a amostra de fezes. Já vi paciente que não, sem saber o que era fezes. Você tinha que falar, às vezes, então, o cocô, a bosta, né? Às vezes a pessoa dá risada, mas é real, entendeu? Então, lembre sempre da linguagem, sempre tem essa percepção de onde você trabalha, porque lugares muito pobres, assim, tal, tem pessoas que nem sabem o que é urina, o que é fezes, tem que falar mesmo com a palavra ali no linguajar, tá bom? Como amostra
não pode ser obtida na hora, então é importante fornecer sempre instruções detalhadas antes do teste, de forma que a amostra seja colhida tão logo surge a oportunidade, tá bom? E fornecer informações por escrito se necessário. Então, e também tem pessoas que não sabem ler, já aconteceu comigo, a pessoa não sabe ler, então você tem que falar com ela, tá? Ou escrever, entregar para uma pessoa que saiba ler para poder instruir ela, tá bom? Então, se a pessoa sabe ler, beleza, escreve lá, fala para essa aqui passo a passo, né? Somente um idoso, assim, tem dificuldade também, ou pessoa que não sabe ler, tentar passar essa parte escrita para alguém que consiga dar esse tipo de suporte para ele, tá bom? Fornecer recipiente sempre apropriado e outros suprimentos para coleta, instruir o paciente a defecar em uma comadre limpa, um recipiente de plástico de boca larga, proporcionar e respeitar a privacidade do paciente, tá bom? Insistir para que ele não urine na comadre ou no recipiente da coleta, principalmente quem você vai coletar na comadre, né? O pessoal da enfermagem tentar sempre conversar com esse paciente para ele não fazer xixi, porque às vezes na vontade ali tá fazendo as fezes dá vontade de urinar, então tem que segurar a urina, tá? Lembrar que não deve ser colocado papel higiênico tanto na comadre ou no recipiente para evitar interferência no teste, papel higiênico pode interferir, tá? Se o paciente tiver diarreia, uma grande bolsa plástica fixada com fita adesiva no assento sanitário pode ser útil no processo de coleta. E aí, após defecção, a bolsa pode ser colocada em um recipiente tipo de um galão, tá? E o médico pode solicitar pesquisa de parasitas e cultura, né? Então, por isso que é importante a solicitação médica. Então, nesse caso, pesquisa de parasitas e culturas, a amostra deve ser dividida em duas partes. Então, uma refrigerada para a cultura e outra mantida em temperatura ambiente para a pesquisa de ovos de parasita, tá? Há kits comerciais de coleta nos quais as fezes são divididas e colocadas sempre em frascos separados para melhor isolamento tanto dos ovos, tanto de parasitas ou até patógenos entéricos, tá? Aqui mostrando, né, então, o tipo de frasquinho com boca larga, capacidade de 50 ml, limpo, tem que estar vedado, tá? Se possível, condicionar em plástico transparente, né? Acho que é o ideal. Tem um pessoal que enrola um monte com papel alumínio, né? Um monte de papel lá embolado e não tem necessidade, tá bom? Um plástico transparente ali, enroladinho, ok, tá bom? Sempre também orientar que não é necessário uma grande quantidade de amostras, tá bom? É um pedaço pequeno de amostras já é o suficiente para você fazer esse tipo de exame, tá bom? Então, e esse tipo de frasco, né, esses coletores universais, tem que ter a prova de vazamento, com tampa de fechamento firme, né? Então, por isso tem que comprar numa empresa credenciada, bonitinha, tal. Mais uma vez, não deve ser contaminada com água ou com urina. O paciente deve esperar uma semana após ingerir medicação antidiarreica, esse é o ideal. Ou laxantes oleosos, antes de coletar a amostra para exame de fezes. O recipiente deve ser rotulado com o nome do paciente e a data e hora de coleta. E é recomendado que seja coletado pelo menos 3 amostras separadas no intervalo de 3 a 5 dias, tá? Se no caso é necessário, né, mais de um tipo de amostra. E a amostra sempre vai ao laboratório tão cedo possível, tá bom? Então, o ideal é dentro de 2 horas, mas às vezes não é possível, então ele pode coletar um dia antes à noite, né, deixa na geladeira. E aí no dia seguinte, já de manhã, ele já leva o quanto antes, tá bom? Sempre falar o quanto antes, porque tem paciente que faz as fezes tipo na segunda e aí quer entregar na quarta. Não dá. Sempre tem que tentar entregar um dia depois. Isso é ideal, tá bom? Se não der para entregar num dia depois, então descarta aquelas fezes e oriente que ele faça uma nova coleta, tá bom? E por isso que o processamento das amostras de fezes é importante, né? Deixa eu ver se tem. Depois a gente vai falar mais para frente. E, e aqui mostrando, né, o tipo de amostras aqui com relação a amostras as amostras recentemente colhidas, né? Então, sempre enviar rapidamente no laboratório, ideal é em torno de 2 horas. Assim, se você colheu e quiser levar até 2 horas. Ou manter a amostra entre 2 a 8 graus por 12 horas. Então, aquilo de você coletar à noite, né? Seria o ideal, fazer a amostra de fezes à noite. Colocar no potinho e colocar na geladeira e no dia seguinte de manhã já levar, tá?
A amostra de fezes diarreicas não refrigerar, tá? Esse é o ideal. Se a amostra estiver normal, as fezes, né, com a estrutura dela normal, não tá diarreica, não tá, né, não modificou a estrutura dela, aí sim, você pode colocar na geladeira. Agora, amostra de fezes diarreicas, o ideal é não refrigerar, tá? Exames em 30 minutos para pesquisa de trofozoito, ovos e larvas diluídos pelo volume maior de água. Então, tá vendo? Então, quando vai fazer pesquisa de trofozoito, é importante que o processamento seja o quanto antes, tá? Porque, geralmente, essas amostras liquefeitas, elas têm que ser examinadas logo, dentro aí de torno de 2 horas pelo menos, porque os parasitas como protozoários, trofozoítos, eles deterioram-se rapidamente, dificultando a identificação, tá? E as amostras fecais, elas devem ser examinadas visualmente, tem que examinar microscopicamente, ver a concentração no microscópio adicional. Porções de amostras devem ser preservadas para exames posteriores, para coloração. Então, tem muitos processos que se faz nesse exame. Então, por isso que o ideal é que seja o quanto antes analisado, tá? Há amostras em conservantes, que a gente chama de MIF. O exame pode ser realizado em até 30 dias após a coleta. Se a amostra ela tiver utilizando ali conservantes, ok, tá? Porque a maioria dos laboratórios, ele usa esses tipos de técnicas aí de conservantes, né? Então, um muito utilizado é esse MIF, que é o metiolato iodoformol, tá? Mas também pode utilizar outros tipos também que fala de fixador, tá bom? Então, tipo assim, mais antigamente, lembro que quando eu trabalhava na parte de parasita, uma porção da amostra é sempre colocada em um recipiente com uma formalina 10% para preservar ovos, cistos e larvas, né? E uma outra parte da amostra sempre colocada em um fixador como álcool polivinílico, que a gente chama de PVA, que ele preserva cisto, trofozoito e permite que a amostra seja colocada mais tarde. Mas hoje o muito utilizado, que está sendo realmente funcional, é esse MIF, tá? Que é o metiolato iodoformol, tá bom? Com cada conservante, então, uma parte de fezes ela é misturada com essas 3 partes de fixador, no caso desse MIF, e depois misturado, tá? E aí você pode guardar as fezes na geladeira, até nesse caso, se tiver esse tipo de conservante, nem precisa ele entregar no dia seguinte, pode até manter um pouquinho mais, tá bom? E no caso, se ele for levado para o laboratório, ele pode ser realizado até 30 dias após a coleta, tá vendo? Então, mesmo você entregando antes, desde que fique ali bonitinho na geladeira, né? Deixar na geladeira com conservante, ok. Mas se você quiser levar para o laboratório quanto antes e quiser esse tipo de amostra no laboratório, mas tem um monte de amostra para fazer, você pode, desde que você marque, né, registre qual foi a hora daquela coleta, né, que o paciente fez, coloca lá, faz essa dinâmica, né, com relação à data e horário, e você, até 30 dias, você pode normalmente fazer esses tipos de exame se tivesse conservante, tá bom? E também, gente, assim, tomar muito cuidado também com a biossegurança, né? Porque essas amostras parasitológicas, elas são infecciosas, né? Amebas, por exemplo, em material fresco, pode ser infeccioso. Ovos de aminto, tipo ascaris, também pode ser infeccioso, mesmo colocando em formalina. Porque às vezes a pessoa fala assim, coloca lá formol, como tem metilato e formol, não tem, vai ter problema, não tem mais nenhum problema aqui de biossegurança, né? Não preciso me precaver, mas não, tá? Já foi demonstrado que ascaris, por exemplo, ele continua ainda com potencial de infectividade, mesmo colocado em formalina. Então, por isso tem que utilizar luva, tem que limpar as áreas contaminadas, tem que usar as roupas de proteção, manuseando amostras conservantes químicos, utilizar a capela de exaustão, que nem a gente utilizou na aula prática, né? Ou capela de segurança para evitar a inalação dos vapores dos conservantes, para minimizar o odor desagradável, entendeu? E todas as amostras materiais usados no processamento devem ser descartadas, assim como a amostra bacteriológica ou a amostra de perigo biológico, tá bom? Então, lembre-se disso, mesmo com o formol, eu tenho que ainda continuar me paramentando, porque você não sabe que você está analisando ali aquela amostra, você não sabe que o paciente está contaminado, então é melhor se precaver, tá bom?
Aqui mostrando mais uma vez, ó, que eu coloquei para vocês aqui da parte de conservante, tá vendo? 3 amostras, dias alternados, hoje 2 em 2 dias, ou 3 amostras em 10 dias, né? Solução mais comum aí que é o MIF, então ele é o mercuriodo formol, tá bom? Mistura vigorosa da amostra com a solução logo após a coleta, mais ou menos uma colher de chá por colher de 30 ml de solução conservadora, tá? E extremamente importante aqui, ó, liberação intermitente de formas infectantes, tá vendo? Até a itolística, né? A histolística e também a Giardia lambda tem muitos picos aqui de infectividade, então mesmo com formol também você pode se infectar, tá bom? Processamento da amostra, né? Então, quais finalidades, né, mais uma vez, pode ser utilizado para processar essa amostra? O coprológico, né, é um deles. Então, o coprológico durante 3 dias tem que realizar dieta com carne, leite, batata, feijão, manteiga, ingerida à vontade, no horário habitual. Colher aproximadamente 50 gramas de fezes sem conservante e analisa geralmente funções intestinais de crianças e após cirurgias em adultos, né? Quer dizer, o médico, isso é muito comum pedir, né? O coprológico, de fato, ele aí é o mais pedido aí na rotina de fezes, tá bom? Mas também tem dosagem de gordura fecal. Dosagem de gordura fecal, é importante que o paciente realize dieta com 100 gramas de gordura por 2 dias. Tem que colher as fezes dos 3 dias seguintes após a dieta, em frascos separados, sem deixar de continuar a dieta. E tem que caminhar as amostras ao laboratório após o 3º dia de coleta. E no caso desse exame aqui, ele verifica se ocorre degradação de gordura. Pesquisa de sangue oculto. Importante que o paciente não faça ingestão de carne vermelha, vegetais verdes, tomate, cenoura, beterraba, sorvete industrializado e medicamento à base de ferro por 4 dias de coleta. E também é recomendável cuidado na escovação de dentes para evitar sangramento gengival, tá? E a presença de sangue nas fezes, ela é caracterizada pelo enegrecimento das mesas e também recebe o nome de melena, para ver se tem hemorragia, tá? Isso é muito comum, o paciente tem perfuração, trato gastrointestinal, tipo de úlcera, por aí vai. Pesquisa de parasitas, né? Então, eu posso analisar trofozoitos, cistos e ovos, né? Então, geralmente coleta uma pequena quantidade de fezes, em torno de 5 gramas, em frascos de boca larga e com tampa de rosca. Tem que evitar a contaminação do material coletado. Para as fezes liquefeitas, tem que usar frasco com conservante. E no caso de se for suave anal, somente quando é para analisar os chiuros, né, os chiuros, deve-se usar uma fita adesiva transparente, tubo de ensaio de vidro ou espátula de madeira, tá? E também estudo bacteriológico. A coleta também é realizada da mesma forma da pesquisa de parasita, sempre no início da doença diarreica e antes de qualquer tratamento. Também tem que se atentar se tem presença ali de muco, tem sangue e pus, tá? Então o paciente tem que avisar. E o exame detecta a presença aí de bactérias intestinais que podem causar diversos tipos de patologia, tá bom? Também se tem a coleta aleatória de amostras de fezes, né? A coleta aleatória de amostras de fezes tem que observar as precauções universais ao manusear a amostra, tem que colher as fezes em um recipiente seco, limpo, sem urina e muito bem tampado. A amostra não deve ser misturada com urina, outras secreções corporais, como o sangue menstrual, por exemplo. Colher toda a amostra de fezes e transferir para um recipiente com abaixador de língua limpo, objeto semelhante. Para obter um bom resultado, cobrir a amostra e entregar ao laboratório imediatamente após a coleta. Dependendo do exame a ser realizado, a amostra deve ser refrigerada ou até mantida aquecida, tá? Se não estiver certo como manusear, sempre fala para o paciente entrar em contato com o laboratório para ter as instruções detalhadas desse tipo de processamento aí, coleta aleatória de amostras de fezes, tá? E também afixar nos banheiros do laboratório cartazes que digam não jogue fora as fezes, guarde as fezes, para lembrar que está sendo realizada a coleta da amostra fecal, tá? Tanto no laboratório ou até em casa, né? Então, isso é muito tirado em casa, porque ele vai utilizar vários tipos de amostras de fezes, né? Então, sempre tenta falar para o paciente não jogar fora as fezes, ele tentar sempre se lembrar. Então, você fala, coloca lá um cartaz na porta do seu banheiro ou no celular, tem até aplicativo para isso também. Para ele não lembrar de jogar as fezes e guardar as fezes, tá bom?
Coleta de ovos e parasitas. É importante usar luvas, tá? As fezes in natura, elas são melhores para detectar ovos e parasitas. O ideal é não refrigerar a amostra de ovos de parasitas, tá? Então, tanto com o paciente coleta e até no laboratório. Especificar os frascos para amostras de fezes para pesquisa de ovos e parasitas, que tem que ter, lembra, no caso aqui o conservante formol, pode ser um deles PVA ou MIF. E neste caso, tanto o horário e a temperatura de armazenamento da amostra são fundamentais, então tem que descrever tudo. E devido ao ciclo vital dos parasitas, também é recomendado 3 amostras aleatórias de fezes para análise, tá? Então, quando eu falo 3 amostras aleatórias, então você tem que ver aí para você conseguir ver todo o ciclo do parasita. Por isso que é necessário pedir aí 3 amostras, tá bom? Coleta de patogênicos entéricos, né? Tem alguns bacilos coliformes que produzem substâncias antibióticas e que ele pode destruir patógenos entéricos. Então, o ideal é refrigerar a amostra imediatamente. Fezes diarreicas geralmente fornecem resultados precisos. Fezes in natura são amostras de escolha, tá? É preferencial que essas amostras de fezes elas devem ser colhidas antes do início do tratamento de antibiótico ou o mais cedo possível na evolução da doença. E também tem que recomendar que todas as fezes eliminadas sejam enviadas para o exame. Se houver muco ou sangue, também deve incluir com amostra, porque é mais provável que esses patógenos sejam encontrados nessa substância, né? Se houver apenas uma pequena quantidade de fezes, uma amostra do tamanho de uma noz já é adequada, tá? Identificar precisamente todas as amostras de fezes com o nome do paciente, tem que colocar data, teste solicitado na amostra, manter o exterior do tubo livre de contaminação e enviar o recipiente vedado para o laboratório imediatamente, tá bom? Então você vê quantos processos que se tem para cada tipo aí de estudos de processamento de amostras de fezes, tá? Aqui a gente vai entrar mais na parte parasitológica de fezes, que é a fase analítica, que a gente divide aí em exame microscópico e macroscópico, tá? Aqui mostrando do exame macroscópico, né, que a gente consegue analisar aí diversos tipos de fatores desses exames, né? Então você consegue analisar a cor, né, no caso dessas fezes, o odor, a consistência, presença de muco, se tem sangue, se tem pus, se tem larvas, você consegue enxergar essas larvas, você consegue enxergar vermes ou fragmentos de vermes, então é extremamente importante, tá? Então tudo isso tem que anotar, essa análise macroscópica. Então, principalmente na parte da amostra. Ela é aquosa, ela é diarreica, ela é mole, é formada, né? Como que tá a cor, o cheiro é de fezes, é um cheiro diferente, estranho, tá bom? Tudo que você encontrar nas fezes tem que descrever, tudo, tá? Normalmente, as fezes, elas são moldadas, né? Tem consistência pastosa, de cor castanha clara, tem um cheiro que a gente chama de sui generis, né? Que a gente fala sui generis, que é característica com cheiro de fezes. Uma quantidade não superior a 150 gramas. Tudo no duto normal e que, na dependência também da alimentação gerida no dia anterior, porque a alimentação, depende do que você come, pode alterar aí a cor das fezes, tá? E aí, no caso também, além de você analisar tudo isso, dessa parte de cor, né? Aqui mostrando a consistência, tá vendo, ó? Então, você consegue, pela consistência da amostra, falar se ela é mais formada, né? Característica de fezes, ou ela é semiformada, ela é pastosa, se ela é líquida, né? Porque você vê que isso é extremamente importante, porque dependendo da formação dessas fezes, da característica dela, né, de como que está a consistência, isso pode influenciar se o paciente tem cisto, se o paciente tem trofozoítas, né? Então, tudo isso também pode influenciar, tá bom? Na parte da microscopia, então essa aqui é a parte mais macroscópica, tá? Então, a macroscópica, a gente analisa todos esses aspectos aqui, tá bom? Então, forma, aspecto, cor, cheiro, viscosidade, tá? Se tem a presença desses outros tipos de elementos, se tem resíduos alimentares, se tem corpos estranhos, se você consegue enxergar
verme. Então, primeiro ali é o macro da coisa. Pensando aqui na urina que a gente comentou na aula passada, né? Para depois eu fazer agora um micro, que aí você vai fazer outros tipos agora de análises micro, né? Porque no micro eu vou utilizar o quê? Microscópio, né? Eu vou utilizar outras técnicas para poder analisar a suspeita desse possível parasita. Então, na microscopia eu consigo ver ovos, eu consigo ver larvas de hominto, trofozoito, cisto de protozoário, posso utilizar técnicas de coloração, posso utilizar técnicas de sedimentação espontânea, centrifugação, tá bom? Nenhum dos métodos é capaz de diagnosticar todas as formas parasitárias simultaneamente, entendeu? Então, dependendo aí da pesquisa do parasita que o médico solicita, a técnica que você vai aplicar nessa amostra de fezes pode ser diferente. Então, pode ser que para o ovo é diferente, para ver larva é diferente, para ver trofozoíta é diferente, para ver cisto é diferente. Então, dependendo do que for ali a pesquisa daquele parasita, aquela suspeita, cada um deles podem ter técnicas aí diferentes. Então, coloquei para vocês vários tipos de técnicas. Eu não vou aprofundar muito também, porque vocês vão ter esse parasito clínica. Então, eu vou abordar mais a parte introdutória, que é a função da nossa disciplina, tá bom? Quais tipos de métodos que tem na microscopia? Tanto método qualitativo e também método quantitativo. Método qualitativo é de você ver, tem ou não tem, né? Quantitativo eu quantifico, né? Qualitativo, exame direto sem coloração, direto com coloração Lugol, concentração por sedimentação espontânea, por centrifugação, centrífugo-flutuação, ou até esse hidrotropismo de larvas. E quantitativo muito que utilizado é o Cato-Cates. Como que é feito aí o exame direto, né? O exame direto, geralmente você pega uma amostra recente colhida, fezes líquidas, né? Ou amostra de aspirado duodenal, e o exame tem que ser realizado até 30 minutos após a coleta, tá vendo? Então, quando é exame direto, gente, se eu tenho que analisar, né, até 30 minutos após a coleta, então o ideal é até que esse paciente já faça a coleta no laboratório. Então, se ele já vem com o pedido médico, pesquisa de fezes, né? Exame direto, você já tem que já falar, olha, você vai ter que coletar as fezes aqui, se ele não conseguir, vai ter que dar um tempo para ele conseguir fazer as fezes lá, ou tentar ir no dia seguinte no laboratório, a não ser que ele faça já em casa e já entregue rapidamente, porque pode influenciar também, tá bom? No exame direto eu consigo analisar trofozoito, cisto de protozoário, ovos e larvas de hominto, tá? E ele é uma observação direta ao microscópio do material fecal, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar uma lâmina, coloca uma pequena quantidade de fezes, vai diluir com soro fisiológico, que está aí, ó, 0,85, cobre essa lâmina com uma lamínula e coloca lá no microscópio. Se houver transbordamento da diluição após a colocação da lamina, tem que aspirar com papel filtro o excesso. Tá? E aí você já coloca diretamente no microscópio, não tem erro aqui, tá? Então pegou a amostra, colocou na lâmina, colocou a lamínula, a amostra praticamente pura, né? Só diluir ela um pouquinho aí com soro fisiológico e vai lá no microscópio. Se você colocar um pouquinho de Lugol, você consegue ter uma melhor definição das estruturas nucleares dos cistos que ele está mostrando aí, tá vendo? Cisto, se você não colocar Lugol, ele não fica muito bom para visualizar, tá? Então por isso que é bom colocar umas gotinhas de Lugol, tá? Tá aí mostrando o cisto, ali em cima, embaixo o trofozoito, tá? Também presença de detritos fecais revela poucos detalhes estruturais, então se você tiver pouca amostra, né, ou poucos detritos, você não vai conseguir ver muitas estruturas, tá bom? Mas tem que ser realmente um exame muito rápido. Exames com colorações específicas, você pode pegar essa amostra do paciente e corar com hematoxina férrica ou tricrômico, que você consegue ver tanto cistos e trofozoítos de ameba ou até Giardia lamblia, né? Então, está aí até asterístico, exame direto com coloração ou coloração após método de concentração de fezes. Então, é o mesmo procedimento aqui, antes de você utilizar o Lugol, você utiliza a hematoxilina. Então, você consegue visualizar bem o parasita, tá vendo lá no cisto, né? E o trofozoito e Entamoeba cori, então você vê bonitinho lá o núcleo, a estrutura, ali do outro lado mostrando o cisto trofozoito da Giardia. Então, com esse tipo de colorações de hematoxilina, você consegue enxergar melhor as estruturas do parasita, diferente desse aqui quando você só coloca Lugol, tá?
Ou exames de coloração específicas, que é a Zilnielsen. Lembra do Zilnielsen que a gente fez essa técnica na aula de microbiologia, né? Quem teve aula comigo de microbásica, você pode fazer esse tipo de coloração com Zilnielsen, né? Que você pode utilizar essa técnica para poder ver Mycobacteria tuberculose, também pode utilizar esse tipo de coloração para ver o cisto de ciclospora, né? Ou a isospora belli, olha que bonitinho, né? Então você faz o mesmo procedimento, né? Pega a lâmina lá, coloca lá a amostra direto, faz a coloração com o Zilnielsen e pronto. A coloração após a concentração das fezes por centrifugação a 10 minutos, né? Então você tem que pegar essas fezes, centrifugar, coloca na lâmina, pinga lá o corante, deixa agir lá um pouquinho e aí fica ali bem bonitinhas as estruturas também para você ver o ocisto ou isospora belli, tá? Aqui mostrando mais uma tabelinha com a coloração específica, né, de cada um deles, aqui numa resolução de 10 micrômetros. Então você consegue ver, ó, outros tipos de corante também, a safranina, tá? Ou um tipo de corante mais ácido, tá vendo? Então você consegue visualizar muito bem as estruturas, né? Então tá vendo? Lá em cima seria as estruturas sem coloração, né? Você colocar no microscópio fez esse tipo de coloração. E embaixo com a coloração. Tá vendo? Quando eu faço a coloração específica, eu consigo visualizar muito melhor a estrutura desse parasita, tá? Porque aí também te facilita ali para você analisar a morfologia, tá bom? Outro tipo de método também, um método que a gente chama de concentração por sedimentação, que é o método de Hoffman, ou Post-Ogenier ou Lutz, tá? Que esse tipo de método é muito utilizado para você pesquisar cisto de protozoário, ovos e larvas, tá? E também larvas de eumintos, tá bom? E da mesma maneira, essa amostra, ela tem que ser colhida, tá? Recentemente, e é necessário também utilizar conservante, tá? E é muito utilizado também nessa rotina esse tipo de método aqui, que é o método de Lutz. Daí, pessoal, desse método de Lutz, por exemplo, ele tem um princípio, né, que é sedimentação espontânea em água, né? Então, esse método, no caso, quando você vai evidenciar, por exemplo, ovos pesados, né, de eumintos, por exemplo, no momento que você faz essa sedimentação, ela fica no mínimo por 1 hora, né? E para os ovos leves de euminto e cisto de protozoário, a sedimentação fica por um período aí de 24 horas. Então, como que faz esse tipo de método aqui, Hoffman ou Lutz, né? Então, você vai pegar ali em torno de 2 gramas de fezes, né? Elas são colocadas nesse frasco de Borrel ou um Becker, por exemplo, tá? Ou até um Elimar, no caso, com cerca de 5 ml de água. Aí você tritura bem com bastão de vidro, né, essas fezes, acrescenta 20 ml de água, daí você pega e faz a filtração dessa suspensão para um cálice cônico de 200 ml de capacidade, que a gente está mostrando aí, um cálice cônico, por intermédio de gás dobrado em 4, então você vai continuar, filtra a suspensão, né, nesse cálice colocando essa gás, que a gente está mostrando no desenho, pega essa gás e coloca em cima e joga a suspensão, tá? E essa suspensão de fezes, ela vai deixar em repouso aí por torno de 24 horas, tá? Se for ovos de euminto, já em torno de 1 hora ele já consegue descer, tá? Que é um ovo mais pesado. Agora, se for ovos mais leves de euminto ou cisto de protozoário, ele vai demorar um pouquinho. Então, por isso que o ideal é padronizar aí em torno de 24 horas, tá? No fim deste tempo, você vai colher o sedimento para o exame, tá? Você vai colher esse sedimento para o exame. E esse sedimento que fica lá embaixo, vocês conseguem enxergar lá no cálice, tem uma parte mais escura no final do cálice. Então, esse finalzinho aí é o sedimento. Então, ali vai estar os ovos, tanto leves quanto pesados, tá? Vai pegar essa sedimentação aqui, final, e vai colocar isso em uma lâmina. E da mesma maneira, colocando na lâmina,
põe lá uma gotinha de Lugol e vai ver no microscópio. Daí você consegue enxergar lá esses ovos leves ou ovos pesados, tá? Para você, aí no caso, para você identificar se realmente o paciente tem presença de ovos ou não nessa amostra de fezes, tá? Outro tipo também é o método de Blagg ou MIF-C, que a gente chama também, tá? Ele consegue analisar pesquisa de cistos de protozoários, de ovos e larvas de umito também. Da mesma maneira, você pega uma amostra recentemente colhida ou com conservante e faz centrifugação. Aí a mistura de fezes e solução conservante ela é filtrada, mistura com esse éter sulfúrico, submete a uma outra centrifugação. Usa o microscópio também de sedimento, é curado com Lugol e vê. Qual que é a diferença desse e desse? É porque esse sedimentação você deixa ele naturalmente, né? E esse aqui, no caso, você centrifuga, tá? Essa é mais a diferença. Tem o pessoal da parasitologia que prefere trabalhar mais com o processo de sedimentação, que eles acham que no processo de centrifugação pode ser que alguns dos ovos podem se romper. E na sedimentação, ele não se rompe, então você tem mais garantia de ter mais ovos íntegros, vamos dizer assim, tá bom? Mas também pode-se utilizar esse método também, tá bom? Aqui mostrando novamente o método de Blaggs e Coles, ou a gente chama de MIF-C, tá vendo? Então tem lá o tubinho, né? Como se fosse um tubinho falco, coloca lá a amostra do paciente, então tá mostrando ali, né? Ó, centrífugo, sedimentação por formalina E. Então você pega 4 camadas no tubo de centrífuga, limpa as paredes do tubo com um suave de algodão, e aí deixa ali sedimentando, prepara a lâmina, mas aí você centrifuga, né? Então você pega todo o processo de sedimentação, passa novamente na gaze, passo a passo na gaze, aquilo que ficou no final coloca na centrífuga, da centrífuga do tubo passa para a centrífuga vai lá, pega esse sedimento e coloca na lâmina, né? Então, da mesma maneira que nem a outra técnica de você filtrar, você também faz essa aqui também, né? Então você primeiro filtra com a gaze, só que aí você não espera sedimentar. O que passou no filtro você pega, coloca no tubo falco, centrifuga, centrifugou, pega esse sedimento que está lá no final e coloca na lâmina. Mas o que pode acontecer é que às vezes pode romper algum desses ovos, tá bom? Mas os dois são válidos, são técnicas válidas, tá bom? Outro tipo de técnica também é a método de Faust, né? Que também é concentração por centrifugação, você também consegue analisar cistos e ou cistos de protozoário, ovos leves de eumintos também, tá? A amostra também tem que ser recentemente colhida ou em conservante e você utiliza a concentração por centrífuga flutuação no sulfato de zinco, tá? Então, geralmente você pega o sulfato de zinco a 33%, mais ou menos, com densidade de 1 para 180. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai diluir a amostra do paciente, geralmente 10 gramas de fezes e 20 ml de água filtrada, homogeniza bem, filtra também através de gás, dobrado em 4, centrifuga por 1 minuto a 2.500 RPM. Aí você pega esse sedimento, esse líquido sobrenadante, despreza, e a matéria depositada ela é suspensa em água e centrifugada mais 3 vezes até que esse líquido sobrenadante fique claro, tá? Depois da última lavagem, essa água sobrenadante é desprezada, aí o tubo é cheio novamente com 2 ml de sulfato de zinco, a 33%, centrifuga novamente 2.500 por 1 minuto, e aí os cistos e ovos presentes vão estar numa película flutuante, e a mesma é coída com alça de platina. Vocês estão conseguindo ver ali, tá vendo? Então você pegou lá os tubinhos, tá vendo que em cima forma uma película flutuante bem em cima? Então essa película você recolhe e coloca na lâmina, também com uma gota de Lugol, coloca a lâmina lá em cima e analisa. Então você pode ver tanto pesquisa de cistos de protozoários e também ovos leves de euminto, tá? Outro tipo de teste também é o método de Cato-Catz, tá? Esse tipo de método também você consegue quantificar, ele já é um método quantitativo, então até ali está vendo só qualitativo, né? Esse já é um método quantitativo, então você consegue ver ovos de euminto através de solução de verde malaquita, glicerada. Pode ser feito a partir de fezes frescas ou conservadas também em MIF ou formol, mas não a partir de fezes diarreicas, tá?
E aí você tem que executar a técnica a partir de fezes sempre conservadas, tá bom? As mesas não devem estar liquefeitas e tem que ser conservada e deve ser desprezada no momento do exame, tá bom? Então tem que preparar essa solução de verde malaquita, tem essas soluções, elas podem vir prontas, você prepara em laboratório, tá bom? Aqui, mostrando a técnica. Então você corta com papel celofane, semi-impermeável molhável em pedaços aí, em torno de 0,24 milímetros, deixa mergulhado na solução de verde malaquita por 24 horas, aí coloca sobre um pedaço de papel higiênico a amostra de fezes a ser examinada, tá? Vai comprimir essa parte superior com um pedaço de tela metálica, tá? Essas telas metálicas também, elas são de marca Ibras, é a mais conhecida que tem, mas tem outros tipos também. E nessa malha só vai passar ovos de euminto e detritos menores que eles, tá? Nessa tela metálica, tá bom? Depois que passou, tem que retirar as fezes que passaram para a parte superior da tela, transferir com auxílio de um palito ou de um outro tipo de estrutura de laboratório que você consegue utilizar. Geralmente um palitinho dá para você fazer isso, tá? Transfere com um palito para um cartão retangular. E aí você vê que esse cartão retangular, no seu centro, ele tem um orifício, ali em torno de 6 diâmetros. Então as fezes são colocadas nesse orifício que está aí, nesse meiozinho, tá bom? Cobre as fezes com uma lâmina de papel celofane, comprimindo a lâmina, após tê-la invertido contra uma folha de papel absorvente. Deixa guardar aí em torno de 2 horas e aí você examina no microscópio, tá bom? E geralmente o número de ovos encontrados no esfregaço fecal, nesse caso aqui, é se multiplicado por 23 ou 24, que aí vai corresponder ao número de ovos por grama de fezes, tá? Então aqui mostrando aqui a técnica. As vantagens desse método, que ele é quantitativo, ele é muito sensível para poder detectar ovos de Manzoni, por exemplo, tá? E a desvantagem é o tempo do procedimento, que leva aí de 1 a 2 horas e tem que ter vários tipos de materiais. Mas, teoricamente, ele não é uma técnica difícil, ele é bem tranquilo de se fazer, tá bom? Então, o método de CATS, tá bom? Ele é muito utilizado para você analisar pesquisas de ovos de euminto e especialmente o Schistossoma manzoni, tá? Esse daí, tá vendo como eu falei para vocês, dependendo da pesquisa de parasita que você vai utilizar, pode ser um tipo de técnica diferente. Então, realmente, ovos de euminto e principalmente o manzoni, tem que utilizar essa técnica aqui do CATS, que esse daqui seria o essencial. Aqui mostrando ovos de nemaniltos e cestodas em fezes humanas, né, após esse tipo de técnica aqui. Então, você consegue analisar todos esses tipos aí de ovos, tá bom? Dá para você comparar também os ovos. Eu não vou entrar muito nisso porque vocês vão ter esse parâmetro clínica, tá? Estou querendo associar a técnica com o que você vai encontrar, tá bom? Então, você consegue ver todos os tipos de ovos de euminto, todos os tipos de tamanho, estrutura, através dessa técnica aqui do CATS, tá bom? Tem outros tipos também, que é os métodos baseados em hidrotropismo das larvas, que é o método de Barman, Moraes ou Rugai, chama muito de técnica de Rugai, tá? A técnica de Rugai também, as fezes têm que ser sem conservante, de preferência não armazenada em geladeira, tá bom? A amostra tem que ser colocada em contato com água a 45 graus para onde as larvas migram, e usando microscópio de sedimento vai permitir observação desses tipos de larvas, né? Principalmente o Ancylostomídeos, né? São tipo, e os Stercoralis, que são tipos aí de larvas que você utiliza esse tipo de técnica, tá bom? Então, geralmente você separa aí de 8 a 10 gramas de fezes. Você pode até utilizar essa técnica para você analisar até a contaminação do solo, por exemplo, se quiser ver se a terra, né, o solo tem contaminação dessas larvas, também posso fazer por essa técnica, tá? Coloca também, da mesma maneira, uma gaze dobrada em 4 e faz uma pequena trouxinha, quem está mostrando aí no desenho. Coloca o material assim preparado numa cálice de sedimentação cheio de água morna de 45 graus até o meio. Deixa 1 hora em repouso. Aí, da mesma maneira, colhe no fundo do cálice as larvas, que porventura elas podem existir ou não, com o auxílio de uma pipeta ou um canudo, tá? Coloca na lâmina, né? Então, esse fundo do cálice das larvas que ficaram lá, pega com o auxílio de uma pipeta e um canudo, coloca na lâmina, da mesma maneira, coloca uma gota de Lugol e cobre com a lamínula, tá? E esses métodos, eles são muito baseados
no hidro, mais uma vez, o termotropismo das larvas que sai desses materiais, tá? Que elas migram porque elas, geralmente, né, nas fezes ou na própria terra, você consegue analisar para ver contaminação humana, por exemplo, porque elas fazem migração para a água morna, né, por gravidade, por isso que elas se depositam no fundo do recipiente, entendeu? Por isso que geralmente tem que utilizar esse torno aí de água morna 45 graus, que elas conseguem, tá bom, sair desse local e migrar para o fundo do recipiente, principalmente se tiver terra, tá bom? E as larvas são pequenininhas, né? Então, às vezes, acaba não enxergando algumas delas. Então, por isso que essa técnica aqui é a técnica ideal para você analisar larvas, principalmente esses tipos de larvas aqui, tá bom? Aqui também larvas de nemateumintos, tá vendo? Também são analisadas, né? Então, você consegue ver toda a estrutura bonitinha da larva através dessa técnica. Aqui também mostrando os tipos de larvas também, tá bom? Aqui mostrando as figuras do Ancylostomídeos, né? Por exemplo, que vê essa estrutura aqui do vestíbulo bucal, o rabitóide, filarioide, né? Aqui mostrando também de fezes após a coleta. Então, de fato, essa água morna em 45 graus é extremamente importante para você conseguir que essas larvas fiquem no fundo do cálice e você depois pegar e analisar microscópio, você consegue visualizar aí dessa maneira, tá bom? Tem outros métodos também, que a gente chama de tamização. Todo o conteúdo de uma evacuação é passado em uma tela de metal fina, sobre uma água corrente peneirada, que nem proglótides de tênia, elas ficam retidas e são examinadas após clarificação com ácido acético. E aí mostrando também esse tipo de tamização, você consegue analisar aí as tênias, né? As ramificações dela, largas, irregulares e dendríticas, que é o método de tamização, tá bom? Aqui são outros métodos de detecção de antígeno nas fezes, tá bom? Porque hoje também, né, a área de parasitologia, ela também teve um avanço tecnológico, né? Porque antigamente se fazia todo esse tipo de teste aí, né? De pega a amostra de fezes, passa numa gase, espera sedimentar ou centrifuga, pega só uma película ou pega o fundo, coloca numa lâmina, né? Então são muitas etapas para você ter aí a amostra do paciente, né? Depende do que for ovo, né? Ah, se for ovo leve é de um jeito, se for ovo pesado de outro, se for larva é de um outro. E aí você perde um tempo, né? Uma técnica que demora até um certo tempo. Então, a parasitologia ela avançou bastante. Então, hoje em dia, se tem agora outros tipos de técnica que você pode analisar também a presença de ovos ou de eumintos, né? Esse tipo de protozoários, por técnicas mais rápidas, sem eu precisar utilizar todos esses procedimentos, né? Que nem aqui está mostrando para vocês, né? Alguns tipos aqui de amostras, quem está mostrando aqui, ó, entamoeba. Vamos colocar aqui entamoeba histolística, tá vendo? Então, a entamoeba, dependendo da espécie que ela tem, você pode analisar pelo EIA. O que é EIA? Teste de ELISA, né? Então, eu posso utilizar a técnica de ELISA, tá bom? Para analisar se o paciente tem esse parasita ou não, tá? A giardia, ó da giardia, além de fazer teste de ELISA, também teste rápido. Eu posso utilizar teste rápido, né? Teste de imunocromatografia para poder analisar se o paciente tem a presença desse parasita ou não. Então é super legal. Não, nem todos têm, né? Alguns ainda continuam utilizando essas técnicas de parasita, né? De parasitologia, de sedimentar, de centrifugar, de esperar esse tempo de sedimentação. Mas muitas dessas espécies aqui, tá vendo? Achei disponível para vocês, já são padronizadas para você analisar com outros tipos de tecnologia, que seria o ELISA e o teste rápido, né? O teste rápido é sensacional, né? Porque rapidinho já sai o resultado, não precisa fazer todo esse tipo de procedimento aí nas etapas da amostra, tá bom? Aqui mostrando um tipo de exame parasitológico, esquistomastose, isso aqui a gente já falou, já que é o método de Katsukatsu, então isso aqui eu vou passar. A parte de diagnóstico também, aqui. Aqui de esquistomastose, deixa eu voltar aqui. Para você analisar, né, a esquistossomose, então, um tipo de método que pode ser analisado é o método de Katsukatsu, né, que é quantitativo. Ou até método de concentração para identificar ovo,
ovos e avaliação da viabilidade, né? Mas aí vocês percebem também que agora a esquistossomose você também pode analisar por técnica de ELISA ou até técnica de imunofluorescência. Então, tá vendo? Ó, pesquisa de anticorpos séricos, IgM, IgG e IgA. Então, quer dizer, eu não preciso pegar a amostra de fezes do paciente e fazer todas as etapas para poder analisar a esquistossomose. O que eu posso fazer? A amostra de sangue, né? Porque, como lembra, como ele é um parasita, nosso sistema imune produz anticorpo contra esse parasita, né? Geralmente de classe IgM, IgG ou IgA. Ele produz anticorpo contra esse parasita. Então, ele está presente lá na corrente sanguínea. Então, eu pego a amostra do paciente, coleto o sangue dele, né? Centrifugo essa amostra, geralmente um tubo de sangue, lembra? Tampa vermelha, esse anticoagulante. Pega esse sorinho desse paciente. O plasma também pode ser utilizado, mas o soro é melhor para a sorologia, tá? Pego o sorinho desse paciente e analiso por teste de ELISA. Teste de ELISA para analisar esquistossomose para o paciente. Ou até teste rápido, né? Só com a gotinha de sangue do paciente, só furar o dedinho dele, entendeu? Ou imunofluorescência indireta, que é técnicas de fluorescência, eu consigo visualizar a estrutura do parasita, né? Mas aí no caso, claro, quando é imunofluorescência, aí no caso aqui tem que ser amostra de fezes, né? Aí não dá para você fazer isso por amostra de sangue. Mas o ELISA você consegue ver, tá? O ELISA, técnica de ELISA, o teste rápido, você consegue fazer pela amostra de sangue, tá bom? Aqui, em relação a de você analisar anticorpos séricos da esquistossomose, tem uma questão. Não diferencia infecção ativa prévia ou reinfecção, não são úteis para monitorização do tratamento. Aplicabilidade, estudos epidemiológicos, diagnóstico de indivíduos com baixa carga parasitária. Então, tem umas desvantagens com relação às técnicas. Então, a técnica pode demonstrar que o paciente tem, tá? Mas não dá para saber se ele tem uma infecção ativa, se ele tem prévia ou se ele tem uma reinfecção. Então, no caso, para você analisar esses tipos, né, e até monitorizar o tratamento, ainda é necessário esses métodos quantitativos, esses métodos qualitativos, tá bom? Então, pelas normas da Anvisa e pelos procedimentos técnicos de parasito, mesmo isso aqui respondendo, ainda é necessário você utilizar essas técnicas para monitorar, tá? Porque isso aqui não tem como monitorar. Até teria, mas precisa avaliar mais a técnica, tá? De deixar ela, modificação da técnica, tá? Mas é possível aí futuramente, já estão fazendo isso, tá bom? Aqui mostrando a Itaboeba e a coli, vou passar para frente. Aqui, pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? Geralmente pesquisa de sangue oculto nas fezes, como eu falei no início da aula, para você analisar sangramento gastrointestinal crônico, não observado pelo paciente, não visível a olho nu, né? Então, geralmente o médico pede pesquisa de sangue oculto para ver se o paciente tem neoplasia, se ele tem pólipo, se ele tem úlcera, se ele tem hemorroida, doença diverticular, doença inflamatória intestinal, esofagite, gastrite, sangramento gengival, que tem presença de sangue oculto, né? Sangue nas fezes. Então, no caso também do sangue oculto, né? Também tem que transferir uma parte da amostra de fezes, 2 gramas para um copinho descartável, por exemplo. Acrescenta 10 ml de solução fisiológica, mexe com um palitinho descartável, tá? Até que misture totalmente e aí passa a fita de pH, que é utilizada no exame de urina para verificar se há presença de sangue. É muito simples para fazer pesquisa de sangue oculto. Ele também consegue rastrear câncer coloretal, aqui mostrando também, tá bom? A avaliação também etiológica de anemia ferropriva. As vantagens é muito fácil, não invasiva, é baixo custo, como foi para vocês, é um pouquinho de amostra, né? Mistura ali com um pouquinho de solução fisiológica e coloca uma fita de pH. Uma fita de pH do exame de urina que consegue analisar precisa de sangue, se tem hemoglobina. É muito simples, tá? A desvantagem, pode ter possibilidade de resultado falso positivo ou falso negativo, não define a origem do sangramento. Resultado positivo habitualmente demanda a realização de colonoscopia. Então, mesmo dando positivo, não dá para saber se ele tem todo tipo de doença, né? Deu positivo pesquisa de sangue oculto, mas o que é? Neoplasia, é pólipo, é úlcera, é hemorroida, o que é? Não tem como saber. Aí tem que fazer realmente exames de imagem para poder diagnosticar, tá? Aqui mostrando aqui a pesquisa de sangue oculto que eu falei para vocês, tá bem? Então utiliza esse tipo de fita reagente, tá?
baseia-se na atividade de pseudoperoxidase do grupo M da hemoglobina, então também tem uma enzima de guaica junto com peróxido incolor. Junto com a atividade de peroxidase de hemoglobina, forma esse guaiaca oxidado mais água que fica essa cor azul, tá vendo? Formou essa corzinha azul, é porque tem presença de sangue oculto, tá bom? Pode ter um tipo de interferente, às vezes alimento, tipo de carne, brócolis, nabo, banana, ovo, ameixa pode interferir, aumentar, né? Porque tem sangue, mas é por causa da alimentação. Medicamento aspirina também pode ser um interferente, vitamina C em excesso também. E requer preparo com dieta específica, 3 dias antes da coleta. Então, na hora que pedir sangue oculto, já tem que orientar para o paciente que tem que evitar esse tipo de alimento, tem que abortar a aspirina, a não ser que o médico fale que tem que continuar, né? E vitamina C, tá bom? E indicar análise em 3 amostras de fezes. Então, ideal 3 amostrinhas de fezes, tá? Para fazer esse tipo de exame, tá bom? Aqui mostrando mais a parte imunoquímica, porque agora também tem pesquisa de sangue oculto como se fosse um teste rápido, tá? Então, a gente tem lá uma membrana que tem um anticorpo reagente ligado à hemoglobina humana, que é a cadeia de hemoglobina. Ela é bem sensível e específica e tem menor probabilidade de detecção de sangramento alto, cadeias globinas destruídas no intestino delgado, sem necessidade de restrição dietética no preparo para a coleta. Então, tá vendo? Então, para você fazer isso aqui, parte química que usa o guaico, ele tem que, essa fita reagente para ver hemoglobina, tem que ter essa restrição aqui de alimentos, tá? E principalmente dessa vitamina, esses medicamentos. Agora, nesse caso aqui, um teste imunoquímico, tá bom? Não é necessário mais agora a restrição. Então, só colocando a amostrinha ali do paciente, é que nem um teste rápido. Marcou 2 fitinhas, significa que deu positivo para sangue oculto nas fezes. Se não deu, só deu um risquinho, é que deu negativo. E também, extremamente importante, ver também a marcação do controle, né? Porque o controle está em C, tem que marcar sempre. E o T ali seria da amostra. Então, coloca a amostra do paciente ali, né? Pinga ali a amostra do paciente. E aí ele vai percorrer pela membrana e vai se ligar a essas cadeias de globina que estão na membrana desse teste. Se tiver presença de sangue, essa amostra se liga e aí dá reatividade, tá vendo? Então é um teste também muito rápido, em menos de 1, 2 minutos aqui você já tem o resultado. Certo, pessoal? Então a aula de hoje é isso, tá bom? Eu vou inserir para vocês lá no AVA, vai estar disponível para vocês tanto essa aula, tanto o áudio. Se tiver dúvida, o fórum vai estar aberto, manda questões. Eu também vou mandar a questão para vocês no fórum, tá bom? Para que a gente consiga ter participação de vocês, beleza? É isso, pessoal. Boa noite, obrigada.